a segunda parte da escala 6x1, eu acho que é ridículo você querer colocar limitações assim legais, né, achando que você vai mudar a condição. Pera aí, cara, calma, não terminei. Eu tô quieto. Sou descendente de italiano fala alto, grita, entendeu? Tá vendo, Pedrão? Não fique preocupado. Agora põe o vídeo aí, tem um vídeo. Né? Eu falo, tem um vídeo aí Pode ser. O Jones Manuel, o Monark, mandou um vídeo aí pra você. Pedrão vai colocar aí pra você responder aí. Manda aí. Para aí, eu te mandei aí, ô cabeleira. Eu te mandei os mais valiosos, viu? Pode, dá o Rodrigo, salve Robertinho, salve todo mundo, Três Irmãos Podcast. A pergunta é bem simples, objetiva e direta. O Monark diz aí que é contra as elites, contra o globalismo e tal. Então, Monark, se é contra as elites, eu acho que você tem que apoiar a classe trabalhadora, né? Eu quero que o Monark e o Gustavo Gaiofato comentem sobre o fim da escala 6x1. É uma medida importante? Não é? É necessária? Não é? E como é que a gente faz para aprovar esse ano, já o mais rápido possível, o fim da escala 6x1? Manda aí essa ideia, por favor. Boa. Pela dignidade da vida humana. Fala aí, quem quer falar aí primeiro? Você? Era pra você dar seu palpite Fala também. aí, Monark, O Jones que você acha pediu. O Jones pediu o cabeleira pra dar o palpite dele também. dessa... O que você acha dessa escala 6x1? Bom, primeiro que eu não sou contra as elites, entendeu? E nem quero destruir as elites. A única coisa que eu quero fazer é alterar a ideologia das elites, entendeu? Eu acho que existe um novo tipo de pensamento que a gente pode inserir na discussão das elites, que pode beneficiar a humanidade de uma forma diferente. Eu não quero destruir eles, até porque é impossível. De verdade, ninguém aqui tem essa capacidade, mesmo se a gente quisesse, entendeu? Então, a minha esperança, na verdade, é mudar o discurso público, mudar a mente das pessoas, para que a gente tenha um entendimento do mundo real e a gente possa, sim, reivindicar a essas elites uma condição melhor de vida quando a gente entender como elas funcionam, né? Aí, a segunda parte da escala 6x1, eu acho que é ridículo você querer colocar limitações assim legais, né, achando que você vai mudar a condição. Pera aí, cara, calma, não terminei. Eu tô quieto. Eu acho ridículo você colocar essas condições legais achando que vai mudar a condição do mercado natural, a demanda e a oferta, entendeu? Tipo, as pessoas vão trabalhar e vão ganhar o dinheiro que elas forem ganhar, dependendo do que o mercado pode oferecer, baseado nas regras de mercado, entendeu? Você artificialmente obrigando o empregador a adotar uma série, uma forma da pessoa trabalhar ou não, você só vai prejudicar o mercado, entendeu? Vai obrigar as estruturas empresariais fazerem contravenções artificiais nesse sentido, para se adequar às leis do Estado e do governo. Isso vai diminuir a eficiência das empresas e provavelmente não vai aumentar a qualidade de trabalho dos trabalhadores. Entendeu? Mas você acredita que essa luta humanamente ela é necessária? Eu acho que, na verdade, se a gente quisesse melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, a gente deveria que atacar a questão da demanda pelo trabalho deles, né? E aí a gente deveria atacar ou na qualificação dos trabalhadores, para que o trabalho deles valha mais, ou você ataca na questão econômica de produzir mais riqueza, ao ponto das pessoas precisarem consumir mais, ao ponto de precisar produzir mais, e assim você ter mais vagas para que tem trabalhadores, né? Se tiver mais vagas de trabalho que o número de trabalhadores, a tendência é valorizar o quanto o trabalhador recebe, né? É porque eu concordo... Pode falar. Não, o que eu ia falar é que a questão é que a gente tem um mercado de trabalho que não é muito sofisticado, né? Principalmente com as alterações tecnológicas que exigem cada vez mais uma sofisticação do trabalhador para que ele seja realmente altamente produtivo. E essa dinâmica não é muito boa, não, né? Os trabalhos estão diminuindo, a inteligência artificial está aumentando cada vez mais, a robótica também. Então,
a gente está num processo histórico de diminuição da demanda do trabalhador, né? E isso vai fazer com que ele perca cada vez mais a seu poder de barganha com as elites. Isso significa que as condições de vida do trabalhador tendem a piorar, dado o contexto histórico atual. Posso ir? Manda aí, Gaiofato, por favor. Bom, primeiro, para dizer que, Monark, se essa questão da qualificação fosse um fator desequilibrante, a gente não teria a situação hoje do Brasil em que muitos engenheiros, pessoas que têm formação superior, não conseguem ter acesso a empregos de boa qualidade. Mas é que a formação não é de boa qualidade. Não, os engenheiros não são de boa qualidade. Todos os engenheiros que estão desempregados ou que estão em trabalhos precários não se formaram de maneira qualitativa? Você tem no Brasil uma indústria da faculdade que formou muitas pessoas de uma forma burocrática, ou seja, entregou o papel que o cara comprou. A gente tem um monte de gente que passou por um monte de faculdade bosta no Brasil, onde eles não aprenderam porra nenhuma, portanto não se qualificaram de verdade para um trabalho nessas grandes empresas. Fora que você está ignorando a questão do desenvolvimento da tecnologia e da inteligência artificial, que tem que terminei de responder. Desculpa, continua lá, vou ficar quieto. Tudo bem, obrigado. Tem essa questão da qualificação em primeiro lugar. A gente tem uma mão de obra no Brasil que, mesmo sendo especializada, e eu concordo contigo que existe uma ampliação da mercantilização da educação, porque o ensino superior se tornou no Brasil muito mais um instrumento de garantia de um salário um pouquinho melhor do que com uma preocupação efetiva com o desenvolvimento de ciência e tecnologia. Mas isso acontece por quê? Isso acontece porque quem dirige a economia nacional está retirando recursos de desenvolvimento e tecnologia, está retirando recursos das áreas estratégicas de eletricidade, petroquímica. A gente está vendo a destruição completa dessas estruturas. O trabalhador brasileiro, atualmente, passa por um processo de intensificação da precarização. O que significa isso? Significa que o trabalhador está tendo que trabalhar mais, está ganhando menos, e ele está num circuito em que ele não tem para onde fugir. Então, um dos instrumentos que viabiliza essa superexploração que a classe trabalhadora brasileira vive é o regime de trabalho da escala 6x1. Porque nessa jornada de trabalho, o que acontece é que você tem um tempo em que esse trabalhador fica dedicado quase que integralmente a essa tarefa ou a esse serviço, e principalmente no setor de serviço, e ele não vai ter nem tempo de viver a vida com a sua família, tendo tempo para poder existir, qualquer coisa do gênero. Aí eu concordo com você no seguinte, eu acho que a gente tinha que acabar com a escala 5 por não sei o quê, entendeu? Eu acho que cada empregador podia contratar a pessoa para trabalhar o tempo que ela quiser trabalhar. Mas a questão, Monark, o trabalhador não decide isso, porque quem tem o controle sobre os recursos que vão garantir o pagamento a esse trabalhador não é o trabalhador, é o capitalista, é o cara que é dono da empresa, que é dono desse meio, é o cara que compra a força de trabalho desse trabalhador, que na empresa não vai funcionar sem ele. Mas aí você está querendo fazer com que o Estado obrigue o empresário a gastar mais no funcionário por uma questão social. Sim, exatamente. Exatamente. Sabe por quê? Porque os empresários, Monark, que estão nesses setores, que contratam na escala 6x1, como rede de supermercados Zafari, como motoristas de ônibus, enfermeiras, vários setores que são fundamentais, são setores que têm índices de lucratividade gigantescos, enormes, enquanto a galera está ganhando salário de miséria. Fora que, e assim, eu sou favorável ao fim da escala, deixa eu só terminar, eu sou favorável ao fim da escala 6x1, não só porque ela já demonstrou, né, a redução da jornada de trabalho em outras experiências, em outros países, já demonstrou que existe um incremento de produtividade, porque a minha preocupação não é com o incremento de produtividade da empresa, do capitalista ou qualquer coisa do gênero. A minha preocupação é que os trabalhadores tenham acesso à dignidade, tenham acesso a uma valorização da sua força de trabalho. Bichão, me explica uma coisa. Como que o Brasil vai competir no mercado internacional se as empresas brasileiras têm que pagar o dobro para os funcionários artificialmente por causa de uma política do Estado, quando você tem estados, na China, por exemplo, que os trabalhadores têm que trabalhar em cargas horárias ainda mais fortes do que do Brasil e com salários que são condizentes
a condição econômica do país. Como você espera que o Brasil compita com a China se o empresário brasileiro tem que artificialmente pagar o dobro nos funcionários? Você acha que isso não vai diminuir a competitividade da empresa brasileira no âmbito internacional? Para onde que está indo a mão de obra especializada no mundo inteiro que é contratada pelo capital chinês ou pelos capitais que estão inseridos na China? Vão para lá porque os processos produtivos desenvolvidos na tecnologia de lá são muito superiores, porque se paga melhor. Ô Monark, você acredita que a China é competitiva porque ela explora do trabalhador chinês, ele trabalha mais, ele ganha menos o trabalhador chinês? Bom, essa foi toda a lógica que fez as grandes empresas globalistas exportarem as indústrias para lá. Eles estavam cansados de pagar altos salários para os americanos, então eles exportaram para a China, porque eles poderiam pagar salários bem menores, isso diminuiria o custo de produção dos eletrodomésticos, iPhones e tudo mais. E os chineses, sim, eles têm um histórico de trabalharem em fábricas, em rotinas ultra extremas. Você tem histórias, inclusive, de chineses que se mataram em fábricas, tem histórias de chineses que dormem e moram nas fábricas para poder ganhar o máximo de dinheiro possível, porque na porra da China não tem escala 5x1, 6x1, não. Na China, o empresário escolhe assim, ó, você vai fazer isso, isso, isso e isso, eu vou te pagar tanto. Você quer? Se você não quer, tem 1,5 bilhão de chineses nessa porra e tem 1 bilhão de outras pessoas que podem tomar o seu lugar. E exatamente por essa materialidade que a condição de produção na China era mais favorável pro capitalistazão malvadão, porra. Essa condição já foi, isso foi nos anos 90. Só que a questão. Ainda é mais barato produzir na China do que nos Estados Unidos. O trabalhador chinês ganha 3 vezes mais que o trabalhador brasileiro, pô. Isso porque historicamente agora desenvolveu uma indústria de alta tecnologia. Eles puderam aumentar os salários com o tempo, entendeu? Tá, mas hoje, houve uma fase. Se o trabalhador brasileiro é mais barato que o trabalhador chinês, por que esse empresário malvadão não tira as empresas de lá, vem pro Brasil, que aqui ele pode pagar 3 vezes menos? Ele prefere pagar 3 vezes mais lá. Porque tem uns idiotas igual o Gaio Fato que querem que o Estado passe uma lei para que o empresário brasileiro tenha que pagar o dobro pro funcionário. Isso encarece, faz os chineses não querer. Não é só isso não, Monark. Deixa eu falar aqui, ó. Aqui as leis trabalhistas... Isso é sacanagem. As leis trabalhistas aqui do Brasil mandou um monte de empresa embora. Você 2h30 e ele discorda de você. E mesmo assim, hora nenhuma ele te chamou de burro. Hora nenhuma ele te chamou de idiota. Não, mas não é, velho. Já me chamou de burro várias vezes na internet. Não. Já chamou de burro na internet? Monark, só já um chamou detalhe, de várias coisas. Só um detalhe aqui importante, que é o seguinte. Você falou como que o Brasil vai conseguir competir no mercado internacional se ele aumentar o valor da força de trabalho que deve ser direcionada para os trabalhadores. Não, se ele aumentar o custo artificialmente para o empresário, pô. A questão... Como que o empresário brasileiro vai competir com o chinês se ele tem que pagar artificialmente o dobro do salário? A questão é que o empresário brasileiro, ele tá muito bem obrigado com esse esquema articulado, porque hoje o foco da produção brasileira é voltada a mercados de exportação. Qual que é o maior comprador de recursos naturais brasileiros? A China. É a China. É a China que compra soja, que compra minério de ferro. Sim, eles são espertos, entendeu? Eles abusam os trabalhadores lá, pagam um salário de merda e dão condições precárias de trabalho sem direito trabalhista, entendeu? Por isso eles são mais competitivos que muitos locais no mundo, inclusive o Brasil, e é por isso que eles desenvolveram indústria, e é por isso que hoje eles estão comendo o cu da gente, entendeu? É isso, porra. E eles conseguiram fazer esse desenvolvimento por quê? Porque eles foram espertos ou porque eles construíram um processo político que viabilizou isso? Porque a porra das elites, os capitalistas malvadões, visando a porra do lucro, exportaram a indústria americana e europeia para a China, porque lá eles poderiam explorar as pessoas, e a China concordou. E por isso eles ficaram ricos. Olha lá.
A China impôs uma regra, que foi o registro das patentes dessas tecnologias, que ela pôs o controle. Se fosse um Estado que não fosse controlado pelos trabalhadores em uma medida que seja, esse tipo de lei nunca teria sido aprovado. E eles não é iam questão de simplesmente... trabalhadores, os trabalhadores não controlam nada em lugar nenhum no mundo, cara. Nem na China, nem aqui, nem na China, cacete. Quem controla a porra da China é a elite chinesa, as famílias milenares chinesas, entendeu? E o processo histórico de desenvolvimento chinês dos últimos 30 anos foi na porra das costas dos trabalhadores, que não tinham direito a porra nenhuma, que trabalhavam como condenado e ganhavam miséria comparado à média salarial mundial, porra. Mas, ó, A grande China é uma grande exploradora dos trabalhadores. A China explora pra caralho os trabalhadores. Cresceu na base do suor dos trabalhadores, e quem lucrou com essa porra foi a elite chinesa, que é centralizada e é uma minoria que controla a porra dos trabalhadores, entendeu? Que é igual no mundo inteiro. Houve um processo de enriquecimento dessa estrutura econômica ainda mais nos anos 90, e houve mobilizações por parte da classe trabalhadora chinesa para reverter esses processos e conseguir mais direitos. Porque é isso, houve uma reabilitação, porque houve uma reabilitação das estruturas capitalistas na China a partir dos anos 70, que colocou novas condições, mas hoje a China participa da cadeia mundial imperialista, como um grande comprador de commodities, como um grande comprador de estruturas estratégicas, como é aqui no Brasil. Qual que é o nome disso, Monark? O nome disso é imperialismo. O nome disso é imperialismo. O nome disso globalismo. Cara, a gente vive num mundo globalizado, não existe disputa de poder real, cara. Os poderosos já se uniram há muitos anos, eles comandam essa porra, entendeu? Essa sua briguinha aí é inútil. Você tá servindo só aos interesses deles. Você luta para tirar os direitos dos trabalhadores. Você quer tirar o direito da propriedade privada dos trabalhadores. É isso que você tá fazendo. É que você não percebe porque você é manipulado. Eu tô dando o benefício da dúvida, achar que você é um ser humano legal e decente, que você tem um interesse genuíno em ajudar as pessoas. Mas você está sendo manipulado pelas elites, fazendo o trabalho deles, propondo ideias que tentam limitar os direitos individuais e dar o controle para as elites. É isso. Só para poder terminar o tema, escala 6x1, né? É fundamental defender o fim da escala 6x1, porque ela vai obrigar os empresários, se quiserem manter sua taxa de lucratividade, a investir em outros capitais. Por que hoje o empresário é contra o fim da escala 6x1? Porque a maior parte do ganho que ele tem de lucro no final do mês, no final do ano, é a partir dessas horas, desse montante de horas que os trabalhadores acumulam de trabalho e que não é pago a eles. Por isso que o empresário não quer acabar com a escala 6x1. Por isso que você vê vídeo toda hora, em podcast, em corte, do empresário falando, não, que a escala 6x1 vai quebrar o Brasil, vai acabar a economia brasileira. Por quê? Porque vai acabar com a possibilidade deles lucrarem esse monte pagando miséria para o trabalhador. Se você altera esse regime de trabalho e essa jornada, e se o capitalista quiser manter a sua taxa de lucro, ele não vai mais poder utilizar a mão de obra do trabalhador explorado nessas horas excessivas. Ele vai precisar contratar mais máquina, ele vai precisar investir em capital de tecnologia, ele vai precisar investir em recursos que garantam essa elevação e essa manutenção, porque ele não vai mais poder fuder o trabalhador que vai ficar lá o dia inteiro na escala 6x1 se fudendo, enquanto o cara tá ganhando muito dinheiro. Mas se ele investir em tecnologia... Você falou das condições de trabalho que os trabalhadores chineses vivem até hoje, muitos problemas, é verdade, mas você basta ver qual que é a situação de hoje um trabalhador brasileiro em comparação, por exemplo, a um trabalhador chinês. Ganha menos, passa mais risco, não tem nem acesso à moradia popular. O governo, a gente não deveria nem acho que estar falando da China porque o tema é escala 6x1, mas aqui o governo chinês consegue fornecer moradia, consegue fornecer instrumentos básicos que garantam essa sobrevivência, que não é o melhor dos mundos, que eu sou bastante crítico em muitos pontos, porque eu acho que essa sustentação econômica, por exemplo, depende
da continuidade, da manutenção do Brasil nessa posição capitalista mundial, que é de produtor de commodities, que é de produção, de venda desses grandes produtos de baixo valor agregado. Aqui no Brasil, a gente está batendo recorde de exportação de bens de baixo valor agregado, de soja, de milho, de trigo, Por que um monte será? de coisa. Está batendo porque a estrutura econômica está toda montada para ser assim. A gente tem avanço da fronteira agrícola no norte do Brasil, a gente tem o acesso quase monopolizado da água para poder ser utilizada nas plantações, a gente tem o uso de fertilizantes, de agrotóxicos, que não são aprovados na Europa, cuja proporção na Europa, aprovada por lei, é muito menor do que aqui. Só que aqui você tem uma legislação que enfraquece esse controle e que permite com que esses produtos sejam utilizados. Robertinho, que está me olhando aí com uma cara de ué, vou indicar o livro da Larissa Bombardi, Agrotóxicos e Colonialismo Químico, porque se fala isso. Essa estrutura mundial, ela está articulada por isso. E no caso brasileiro, como a gente está passando por um processo de desestruturação tecnológica, de destruição da soberania nacional, destruição de qualquer tipo de desenvolvimento tecnológico, qual que é o tipo de trabalho que os trabalhadores brasileiros vão cada vez mais estar submetidos a? Trabalhos de pior qualidade. Porque a gente não tem indústria, porque a gente não tem desenvolvimento em ciência e tecnologia, a não ser em áreas que beneficiam o grande capital. Qual que é esse grande capital? Capital do agronegócio, capital do título da renda fixa. Então, quando um empresário vagabundo vem e defende, fala que é contra o fim da escala 6x1, ele está falando isso por um motivo óbvio. Não é para manter produtividade, para poder manter número. Ele está falando isso porque se a escala 6x1 acabar, ele vai ser prejudicado. Então é claro que ele não vai ser favorável a isso. Claro que ele vai ser contrário. Ele vai estar fudido. Não vou nem falar do agro aqui, que eu podia brigar mais, mas quando você fala que o empresário, que ele vai foder o cara e a melhor forma é continuar fazendo ele trabalhar incansavelmente, e que quando isso tiver que ser mudado, que ou ele vai ter que investir em outras formas de produção, em tecnologia e tudo mais, esse cara tem essa grana e vai fazer isso. Só quando ele fizer isso, a mão de obra não vai ficar dispensável, ele não vai poder eliminar boa parte dessa mão de obra, e isso não seria pior ainda para o trabalhador? Engraçado, o Robertinho, ele evita falar do agro, viu? Não sei se você percebeu isso. Não, é porque essa parte da água, eu não vou nem falar, porque é tão longe da realidade, sabe? Falar também que o agro do Brasil é o malvadão, até porque a gente sabe quem controla a situação, o que o Brasil tem de melhor hoje é o agro. E a gente sabe que alguém quer acabar com o Brasil, e se a gente acabar com o agro do Brasil e continuar batendo nele, a gente vai acabar com a única coisa boa que a gente ainda tem. E a gente sabe por quê e quem quer acabar com isso. A gente sabe quem quer fazer isso. Agora, se a gente continuar batendo no lugar errado, uma hora a gente vai cansar mesmo e vai ter nada. Não tem que bater no agro, não. Robertinho, o agro é a única coisa que salva essa merda de país. Robertinho, eu concordo que hoje o agro é a principal força econômica do Brasil no cenário mundial. E isso incomoda muita gente, viu? Eu não discordo disso. Não era pra gente ser isso, não. Tem gente que quer acabar com isso aqui. A nossa produção do agro é muito boa, é uma das mais limpas do mundo, é a que mais protege no mundo. E ainda tem gente batendo no agro do Brasil? Fala sério. Tem que falar. Se a gente olhar o agro lá de qualquer lugar do mundo, o nosso é muito melhor. E como é que a gente, o brasileiro, ainda tá batendo no agro do Brasil? Tem que falar, então, para os povos ribeirinhos, indígenas, da floresta, os povos que são... Vamos ver o mundo inteiro. Nós não vivemos comparando com a China, os outros tudo. Pronto. Vamos comparar com de todo mundo, então. Vamos ver se o nosso é o pior. Porque tá todo mundo cobrando do Brasil, a Europa vem aqui cobrar, planta um monte de ideia aqui, os Estados Unidos, a China. Pô, vamos ver quem que faz melhor que a gente. Quem faz melhor que a gente no agro? Quem? Me fala um. Você tá brigando com o Gaiofato, velho? Caralho, eu brigo com qualquer um falar do agro, mano. Hoje não tem que ficar brigando com convidado, não. Foi mal, Gaiofato, desculpa aí. Não, eu não tô brigando com o Monark, não. Não, mas fiquei focando no Monark toda hora aí também. Eu acho que o Roxo não tem que ficar brigando com convidado, não, velho. Ih, escutou isso, já chovou. Moleque, bonitão da internet. É lá, lacradorzinho. Ô, Gaiofato, tô brigando com você não, desculpa aí, foi mal, vai. Você fica enfocando o Monark, eu tenho que enfocar o Gaiofato também. Você sabe, eu sou contra o comunismo. Isso aí, para o de comunismo, só tem burro. Cara, comunismo é ideologia. Eu não posso falar isso, Monark. Não vamos terminar assim, não. Ó, a gente não vai falar de China hoje. O Gaiofato sabe que é real, não tem disso não, pô. Tem um segundo episódio.